Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos, que prendem-se ainda e continuarão hoje à tarde, é dedicada à audição das personalidades indigitadas para lugares de membros do Conselho de Administração da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. Esta feita temos o gosto de contar com a presença da professora doutora Inês Drummond, indigitada que está para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da CMVM. Nos termos que há pouco referimos, cumprindo a lei, foi já remetida a esta Comissão de Orçamento e Finanças o parecer da CRESAP, portanto, que atesta que a adequação do perfil e o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimento aplicáveis. Segue-se, portanto, a elaboração da audição que precede a elaboração do parecer que a lei impõe a esta Comissão entregar ao Governo para a possibilidade da promulgação da resolução do Conselho de Ministros em causa. Recordo apenas os termos em que a audição decorre. Darei a palavra à senhora professora doutora Inês Drummond até 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que sucessivamente darei a palavra aos diversos grupos parlamentares que para tal a solicitarem, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Dispondo depois para a resposta e, afinal, portanto, agradecia a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas depois de formuladas todas as questões e disporá do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à senhora professora doutora Inês Drummond. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar nesta comissão, na sequência do convite que me foi endereçado para integrar o Conselho de Administração da CMVM como Vice-Presidente e, em particular, a disponibilidade dos membros do Conselho de Orçamento e Finanças para estar aqui hoje, depois de um dia que eu sei que foi bastante preenchido, de acordo com a agenda que estava disponível no site da Assembleia da República e no meio do processo de discussão do orçamento, que sei bem que é bastante intenso e exigente. Nesta minha intervenção inicial falarei um pouco do meu percurso profissional e em que medida entendo que esse percurso poderá ser útil para as funções que poderei vir a exercer no Conselho de Administração da CMVM, bem como sobre os principais desafios e oportunidades que, na minha opinião, o contexto atual poderá colocar à atuação da CMVM. O meu percurso académico e profissional esteve sempre bastante ligado ao setor financeiro, na vertente mais académica, no Ministério das Finanças, de certa forma também na Comissão Europeia e agora, mais recentemente, no Banco de Portugal. Começando pela formação académica, tenho licenciatura, mestrado e doutoramento em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde lecionei até 2008. As duas teses que desenvolvi, uma no mestrado e outra no doutoramento, incidiram sobre as interligações entre o setor financeiro e a atividade económica. No mestrado, analisando a relevância do desenvolvimento do setor financeiro como um todo para o crescimento económico e no doutoramento, focando no impacto sobre o ciclo económico da introdução e posterior alteração dos requisitos de capital sobre o setor bancário. Em julho de 2008, iniciei funções no GPARI, ou seja, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, enquanto assessora da direção. Nessa altura, fui precisamente trabalhar na área dos serviços financeiros e com uma missão bastante clara: garantir que o Ministério das Finanças tinha um papel mais ativo na negociação da legislação comunitária na área dos serviços financeiros. O meu contacto com o setor financeiro, nessa altura, foi transversal aos seus vários subsetores, tendo estado diretamente envolvida na negociação de diretivas e regulamentos na área bancária e nos mercados financeiros. Esta experiência foi extremamente útil para conhecer melhor o funcionamento e as principais prioridades de cada uma das autoridades de supervisão do setor financeiro em Portugal, dado o relacionamento que foi bastante intenso nesta altura com essas mesmas autoridades. Foi também determinante para o GPARI, penso eu, para desenvolver competências que neste momento tem na liderança de processos de negociação de diretivas e regulamentos europeus, precisamente na área financeira. Em dezembro de 2009, assumi funções de Diretora-Geral do GPARI, com desafios acrescidos, também pela conjuntura vivida na altura. Foi um período muito exigente, incluindo no que toca à gestão de recursos financeiros e humanos. O GPARI tinha, e penso que ainda tem, um papel bastante transversal dentro do Ministério das Finanças, pelo que aprendi imenso, adquiri relevante experiência de gestão, tentando dar sempre o meu melhor e servindo a causa pública. Foi também neste período que reforcei competências que se têm revelado, na minha opinião, muito úteis no meu percurso profissional e que se trata da inter-relação institucional entre subestruturas de uma mesma instituição, na altura as diferentes direções-gerais do Ministério das Finanças, entre autoridades nacionais, com instituições internacionais e também com os meus pares noutros Estados-membros da União Europeia.
Tendo em conta que os recursos são sempre limitados em qualquer instituição, atribuo grande valor, de facto, à cooperação institucional, também a nível do CNSF, evitando sobreposições e fomentando a partilha de informação e conhecimento sem colocar em causa, claro está, a independência de cada uma das partes envolvidas. Em 2012, e durante 1 ano e meio, estive a trabalhar na Comissão Europeia. A nível profissional, achei bastante relevante ter uma experiência internacional. Destacaria o trabalho que desenvolvi em matérias relacionadas com a ligação entre os chamados desequilíbrios macroeconómicos, o crescimento económico e o setor financeiro, e também sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária. No final de 2013, iniciei as minhas funções no Banco de Portugal, mais precisamente no Departamento de Estabilidade Financeira, que tinha acabado de ser criado. Desde fevereiro de 2014, sou diretora adjunta desse mesmo departamento, que tem fundamentalmente 3 grandes áreas. A primeira focada na análise de riscos para a estabilidade financeira numa perspectiva relativamente macro, ou seja, focando as inter-relações existentes entre instituições financeiras, entre os vários subsetores do setor financeiro e entre o setor financeiro e os outros setores institucionais, ou seja, particulares, empresas e setor público. Portanto, faço neste momento um acompanhamento do setor financeiro nesta perspectiva mais macro, como eu referi, indo para além da análise do setor bancário, mas obviamente este assume um papel muito relevante nas análises que fazemos. A segunda área de responsabilidade do Departamento foca-se na análise e adoção de possíveis medidas macroprudenciais para fazer face a esses riscos e a terceira relaciona-se com a regulação prudencial. Em todas as funções que desempenhei ao longo do meu percurso profissional, penso ter tido sempre presente o sentido de responsabilidade, de disponibilidade e de dever público. Tenho uma forte experiência internacional que, no meu entender, é muito relevante a 2 níveis. Por um lado, influenciando o processo de discussão o mais cedo possível, já que, na minha opinião, o sucesso e a robustez da resposta a nível técnico, principalmente num pequeno país, é muito relevante para o sucesso quando a decisão final, portanto, quando os pontos passam para um nível mais político, digamos assim. E, por outro lado, adquirindo conhecimento que, no fundo, pode ser utilizado no trabalho desenvolvido internamente. Nos cargos que desempenhei, quer no Ministério das Finanças, quer atualmente no Banco de Portugal, consolidei a experiência de gestão, que penso que também será bastante útil e relevante no cargo que poderei vir a desempenhar na CMVM. Tenho perfeita consciência, até pelas funções que desempenho atualmente, que a atual conjuntura é extremamente exigente, tendo associados níveis de incerteza muito elevados, com impacto visível sobre as condições dos mercados financeiros. A nossa economia foi afetada por 2 choques exógenos e com um impacto bastante significativo. Primeiro a pandemia, posteriormente a invasão da Ucrânia pela Rússia, que veio acentuar impactos que, de certa forma, já se começavam a fazer sentir no pós-pandemia. As disrupções a nível das cadeias de distribuição e o aumento da procura associada à recuperação económica tinham já surtido efeito sobre a taxa de inflação, mas esta veio a aumentar de forma mais significativa e persistente do que pensávamos inicialmente. Este aumento da inflação tem tido impacto não apenas sobre as empresas e as famílias, que temos obviamente que seguir muito de perto, mas igualmente sobre os mercados de instrumentos financeiros, também pelo facto de ter associado aumentos das taxas de juros. O atual contexto pode gerar reavaliações dos prémios de risco nos mercados financeiros internacionais e, consequentemente, riscos de liquidez acrescidos. Por sua vez, o aumento dos custos de financiamento, em conjugação com os ainda elevados níveis de endividamento observados no nosso país, é suscetível de ter implicações sobre a materialização do risco de crédito. De referir que este contexto surge após um longo período de taxas de juros muito baixas, que gerou, no fundo, os chamados movimentos de search for yield, ou de procura por rendibilidade, e a transição para um novo contexto poderá continuar a envolver períodos de volatilidade nos mercados. Esta conjuntura gera, no meu entender, desafios acrescidos para o cumprimento da missão da CMVM, ou seja, assegurar a estabilidade e o desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros, promovendo a proteção do investidor e a confiança, com vista à promoção do crescimento económico e do bem-estar social. Uma atuação independente, tempestiva, robusta, proporcional e baseada em análises rigorosas de risco torna-se ainda mais premente, na minha opinião, para assegurar o cumprimento dos objetivos inerentes à referida missão. Os ainda elevados níveis de endividamento de um conjunto significativo de empresas portuguesas, bem como a necessidade de financiamento de projetos de médio e longo prazo, em particular os relacionados com a transição energética ou a digitalização da nossa economia, refletem, a meu ver, a importância de promover uma maior diversificação das formas de financiamento das empresas portuguesas. Tenho plena consciência que este não é um desafio novo e que não existem as soluções milagrosas, os chamados silver bullet, não é? para o resolver. Mas, dada a sua importância, penso que há que continuar a trabalhar no sentido de se atingirem estruturas de financiamento das empresas mais equilibradas e robustas, também para fazer face a choques como os que atualmente enfrentamos. Pelas razões que anteriormente referi, o acompanhamento dos desenvolvimentos a nível da regulação na União Europeia continuará a ser determinante.
A CMVM tem, aliás, vindo a desenvolver um trabalho muito relevante a este nível, designadamente no que concerne ao maior alinhamento à legislação nacional com a legislação europeia e à simplificação da própria regulação. Trabalho este que penso que deve ser continuado e, sempre que possível, aprofundado, não colocando em causa, obviamente, a robustez da própria regulação e a ação do supervisor. No contexto da atividade de supervisão e tendo em consideração que os recursos são sempre finitos, a aposta numa ação baseada nos riscos deve ser ou deve continuar a ser prioritária. Esta ação deve ser transparente também no que toca à transmissão das expectativas do próprio supervisor da CMVM aos supervisionados, proporcional, tempestiva e consequente. Não menos relevante será o contínuo enfoque na proteção do investidor, especialmente na atual conjuntura de elevada incerteza e face aos novos riscos e oportunidades associados aos processos de digitalização do setor financeiro e de transição energética. A utilização crescente de plataformas online para comercialização de produtos financeiros, de criptoativos, do chamado DeFi, Decentralized Finance, de tecnologias baseadas em inteligência artificial, machine learning e outros, podem trazer claramente benefícios aos mercados financeiros, mas é necessário ter em conta que algumas das atividades associadas à digitalização financeira ainda estão fora do perímetro de regulação e supervisão. Dada a sua natureza transfronteiriça, as iniciativas de regulação destas atividades devem, no meu entender, desenvolver-se em grande medida a nível internacional, devendo a CMVM continuar a ter um papel proativo neste processo. A par dessa intervenção ativa na negociação destas iniciativas, penso que o supervisor deve, por um lado, acompanhar de perto estes desenvolvimentos e intervir dentro das suas competências sempre que necessário de forma tempestiva, continuar a alertar os investidores, designadamente os de retalho, para os riscos que este tipo de atividade pode acarretar e, por fim, fomentar a literacia financeira, sem com isto, obviamente, constituir um obstáculo à própria inovação e à própria digitalização do setor financeiro. Para tal, é necessário que a CMVM tenha recursos humanos e tecnológicos adequados. No que toca à transição energética, a CMVM deve ter um papel ativo na criação das condições necessárias ao cumprimento dos objetivos definidos a nível europeu de reorientação dos fluxos de capitais para instrumentos sustentáveis. Assim, prioridade deve continuar a ser dada, por um lado, à interiorização por parte das entidades sob supervisão da CMVM do chamado risco climático, seja risco físico ou risco de transição, e, por outro lado, à promoção e verificação do cumprimento das regras sobre prestação de informação ESG, portanto, informação relativa ao clima, questões climáticas, sociais e de governance, por parte destas mesmas entidades, ao mercado e aos investidores, combatendo também desta forma o chamado greenwashing. Salientar que muito trabalho já tem sido feito pela CMVM a todos os níveis que referi. Mas para que este trabalho continue a ser aprofundado, o processo de modernização digital da CMVM deve claramente prosseguir, contribuindo de forma decisiva para o cumprimento dos princípios que mencionei anteriormente, designadamente a ação tempestiva, robusta e consequente. Por fim, mas não menos importante, as pessoas. Já foi referido muitas vezes nesta comissão que as entidades reguladoras são constituídas por pessoas, por recursos humanos. Ao longo da minha vida profissional tenho trabalhado com recursos de excelência em todas as instituições onde passei e a CMVM não será certamente exceção. A formação e a valorização dos colaboradores é extremamente relevante e todos os esforços possíveis devem ser feitos nesse sentido, procurando garantir um equilíbrio adequado entre a vida profissional e pessoal. O impacto da transição para novas formas de trabalho não deve ser descurado e a política de captação, quando necessário, e também de retenção dos colaboradores da CMVM assume relevância acrescida. Para concluir, apenas de referir que me sinto extremamente motivada em fazer parte do Conselho de Administração da CMVM, se nomeada pelo Governo para o efeito, e a trabalhar com os restantes membros do Conselho de Administração e com todos os colaboradores da CMVM para garantir que a CMVM continuará a ser uma autoridade de referência no cumprimento da sua missão. Muito obrigada. Estou, obviamente, ao dispor dos senhores deputados e das senhoras deputadas para responder às questões que tenham. Muito obrigado, Sra. Doutora Inês Drummond. Vamos então, como há pouco referi, dar início às questões. A Sra. Doutora teria a amabilidade, como há pouco recordei, de anotar na exata medida em que responderá a final. Iniciará esta ronda a Sra. Deputada Ana Bernardo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faço favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, professora doutora Inês Drummond, a quem dirijo a primeira palavra, uma palavra de agradecimento e de cumprimentos por ter sido indicada para o cargo de vice-presidente da CMVM, agradecendo a sua presença aqui hoje nesta comissão e cumprindo-se assim mais uma das etapas das fases previstas neste processo. Com efeito, o objetivo desta audição é o de aferir a adequação
do seu perfil àquilo que é o perfil legal, pessoas de reconhecido mérito e idoneidade, especial sentido de interesse público, competências e capacidade de gestão reconhecidas. E, portanto, quero agradecer a intervenção que aqui nos trouxe, pois permitiu completar e densificar um pouco a informação curricular que já tínhamos e veio para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reforçar a percepção que já tínhamos de que possui uma ampla capacidade e competências técnicas e um perfil adequado para as funções que estão aqui em causa. E, muito brevemente, a nota curricular, e mesmo rápido, gostaríamos de destacar a experiência de muitos anos em matérias fundamentais na área financeira, na avaliação de riscos e nas vulnerabilidades da estabilidade financeira, com um percurso quer no plano nacional, quer no plano internacional, que valorizamos, passando nomeadamente por instituições como a DG Ecofin ou o Ministério das Finanças, como bem referiu. Mas também sublinhamos a sua carreira académica e as funções que desempenhou enquanto docente na Faculdade de Economia do Porto, da Universidade do Porto. E, portanto, são evidências, de facto, do vasto e diversificado currículo que possui. Ainda assim, gostaria de colocar algumas questões em torno, essencialmente, de três áreas, ainda que, de algum modo, na intervenção inicial já as tenha abordado. Em primeiro lugar, obviamente que este percurso permitiu-lhe a aquisição de um conjunto de conhecimentos único em áreas centrais para o desempenho de funções no âmbito de uma entidade como a CMVM. Já deu algumas notas, mas gostaria que pudesse ainda desenvolver um pouco mais sobre que áreas considera particularmente importantes na sua relação entre a experiência anterior e funções e competências e funções e missões a desenvolver no futuro no âmbito da CMVM. Uma segunda questão, centrada na CMVM e no papel que esta tem no nosso contexto, e referiu já, e concordamos plenamente, que vivemos atualmente tempos de enorme complexidade, de incerteza e de grandes desafios. E aqui estamos perante um contexto em que, por um lado, continua a ser importante prosseguir uma trajetória e um caminho de correção de desequilíbrios de natureza mais estrutural, e onde aqui, entre vários, podíamos destacar a aposta na investigação e desenvolvimento, na inovação e até na própria qualificação dos recursos humanos, mas, por outro lado, também um contexto que tem uma forte pressão conjuntural e que impõe respostas imediatas numa multiplicidade de áreas, tendo referido nomeadamente as que decorrem no mais imediato de aumento das taxas de juros e da pressão inflacionista. Assim, peço-lhe que, também já o referiu, mas peço-lhe que possa elaborar um pouco mais em torno destas perspectivas futuras, das perspectivas que tem dos riscos existentes e das respostas que entendem ser mais urgentes para precisamente poder lidar com estes fenómenos, que têm, como muito bem referiu, impactos desde logo em primeira linha nos mercados financeiros, mas também fortes impactos naquilo que é as decisões de investimento, na economia real das famílias e nas condições sociais. E aqui peço-lhe que, no desenvolvimento desta sua resposta, possa atender a duas questões. Uma que tem a ver com as PMS e o papel que a CMVM pode ter ou deve ter na promoção de um mercado de capitais eficiente, inovador, que atenda às características específicas destas empresas e às características específicas dos seus projetos de investimento. E uma outra falou sobre as preocupações e os desafios de sustentabilidade ambiental. Eu introduzia também os desafios da sustentabilidade social, ligando esta questão da sustentabilidade ambiental e social. E aqui perguntar-lhe o que é que acha, se acha que a CMVM pode intensificar os seus esforços em termos de criação de instrumentos que promovam investimentos mais sustentáveis, e será a CMVM uma autoridade capaz e uma autoridade impulsionadora dessa mudança e dessa inovação. Uma última área, e peço um bocadinho de tolerância ao Sr. Presidente, tem a ver precisamente com a questão da digitalização. Referiu dos impactos que as criptomoedas, a digitalização tem nos mercados financeiros.
referiu que estes fenómenos podem trazer benefícios, obviamente falou também dos riscos. É certo que a avaliação dos riscos há mais pessimismo, menos pessimismo, alguns falam inclusive de disrupção, falou na importância da supervisão e do controle. Eu colocava-lhe uma questão, porque obviamente que é fundamental que neste quadro alguns princípios, como a da confiança no sistema, de proteção dos investimentos, de informação e literacia financeira, mas também da justiça fiscal estejam presentes. Acha que o enquadramento legal atual permite à CMVM assegurar plenamente as funções, ou os novos desenvolvimentos implicam alguma alteração a este enquadramento? E só uma nota final no âmbito precisamente das criptomoedas e afins, saber-se qual a sua visão no que concerne, nomeadamente, a uma questão muito concreta, que foi a introdução no quadro da proposta de lei do OE 2023 da tributação dos criptoativos. Portanto, termino uma vez mais agradecendo a presença da professora doutora Inês Durmont e agradecendo sobretudo a tolerância do Sr. Presidente para o facto de ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Bernardo. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e senhores e senhores deputados, e Sra. Doutora Inês Durmont. É um gosto tê-la aqui. Vou diretamente a algumas, eu não diria perguntas, reflexões com perguntas encadeadas naquilo que já disse, algumas delas, naquilo que também a Sra. Deputada já aqui disse, mas que me parece serem as perguntas importantes a fazer nesta fase. E gostava de começar por isto, que foi agora o último ponto da intervenção da Sra. Deputada que me antecedeu, que é esta questão das criptos, etc. Esses nomes todos que agora apareceram, há um bocadinho eu brincava, porque fiz uma pergunta semelhante ao indigitado anterior que aqui esteve, e eu brincava um bocadinho com todo este vocabulário novo que surgiu e que os da minha geração já têm alguma dificuldade em acompanhar. E o que é que a gente vê acontecer? Isto não aconteceu outras vezes na história das economias. É que há áreas, nomeadamente agora há áreas que vão surgindo, vão ganhando peso, mas estão fora, a gente não liga nada, porque está fora dos instrumentos que são regulados, é outra coisa. Até que chega a um ponto em que já se não pode ignorar a importância que isto tem em termos até quantitativos. E neste momento, nós temos, por exemplo, para os fundos de criptomoedas, coisas parecidas com os fundos imobiliários. Quer dizer, alguém constrói uma carteira de propriedades e depois divide aquilo em bocadinhos e vende ao público. Fundo imobiliário, regulado. Se eu for comprar alguma coisa, um bocadinho de um fundo a um banco, sou obrigado a ler não sei quantas coisas e a assinar, a dizer clique, compreendi os riscos e tal. Quando é certo que não nos bancos, ou para já, pelo menos, não nos bancos, mas quando na internet, nestas formas de comunicação atuais, ou mais novas, quando eu sou confrontado com uma proposta de investir num fundo de criptomoedas, por exemplo, eu não tenho que assinar coisa nenhuma. Eu, pura e simplesmente, compro, acho que aquilo pode dar, às vezes dá, outras vezes não dá. Ou seja, isto é um mercado que está totalmente fora, não é um mercado fora da lei. A Sra. Deputada que me antecedeu já o disse. Inclusivamente, no OE que estamos agora a começar a discutir, até pela primeira vez vem uma menção a isto, começa-se a falar de tributação de lucros obtidos na transação de criptomoedas. Então, quer dizer, com o braço da política orçamental, já estamos a olhar para isto. E nesta parte financeira continuamos a ignorar? Devemos continuar a ignorar? Nós podemos dizer assim, isto não é connosco. Diria eu CMVM, isto não é connosco, é com outros, nós não temos nada a ver com isso. O regulador americano, a CMVM americana, a SEC, e o Sr. Gensler, isto são notícias dos últimos dias, quer dizer, não, anda a bater-se já há umas semanas, há uns meses, a dizer, não, isto tem que ser regulado pela SEC. Tudo isto não pode estar fora. Ele até usa aqui expressões engraçadas, agentes predadores que andam aí, enfim, a engordar à conta da boa-fé das pessoas que querem aplicar as suas poupanças, ou da vontade de ganhar muito, não sei. De qualquer maneira, assim, não se pode deixar isto à solta. Dá-me ideia que ainda não estamos a olhar, e era esta a pergunta que queria fazer, dá-me ideia que ainda não estamos a olhar para isto com a importância que isto tem.
É claro, podemos continuar a ignorar. Qualquer dia, mais tarde ou mais cedo, vamos ser obrigados a fazer qualquer coisa. E o OE já parece dar esses sinais. Ontem, por exemplo, houve um relator no banco, na CMVM, enfim, entre aspas, do Brasil, foi ontem isto, que veio exatamente dizer, não, isto tem que ser regulado. Andam todos noutros países, aparentemente. Eu sei que não estou sequer a comparar a CMVM brasileira ou a americana com a nossa, porque o quadro regulatório é muito diferente. Eu aqui gostava de saber o que é que acha que pode ser feito para, eu não digo integrar, mas pelo menos para não ignorar que isto existe e dar mínimos, não digo de confiança, mas pelo menos mínimos às pessoas. E se acha que isto deve ou não deve passar pela CMVM e pelo seu mecanismo pelos mecanismos de regulação que nós neste momento temos. Por último, gostava de pôr aqui uma pergunta um bocadinho diferente. Uma das atividades da CMVM, naturalmente, na sua atividade, a CMVM, de vez em quando, tem um lado sancionatório, como têm os reguladores dos mercados. Quando há irregularidades, sancionam as irregularidades em conformidade. A sensação que existe é que há algumas entidades reguladoras, que não a CMVM, em Portugal, são até muito visíveis quando há uma certa visibilidade desta ação sancionatória que têm. Provavelmente não tão grande a visibilidade naquilo que diz respeito à CMVM. E a pergunta é, isto é porque há menos comportamentos irregulares ou porque há menos atenção da CMVM ou sou eu que estou enganado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Segue-se agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço em especial à professora doutora Inês Drummond, nomeadamente não só a sua vinda cá, mas a exposição inicial que foi pertinente, foi muito útil e acrescentou elementos também àquilo que nós já tínhamos previamente, que já estava previamente ao nosso dispor. Eu, tal como fiz na audição anterior, queria refocar, ou queria reforçar de novo que é para a Iniciativa Liberal um tema bastante importante o problema da falta de capitalização das empresas em Portugal, é reconhecido, nomeadamente pelo Governo, e que Portugal tem um claro diagnóstico de uma elevada percentagem de necessidade da banca para financiamento, o que não deixa de ser um estrangulamento ao próprio desenvolvimento da economia. Portanto, a importância para uma economia de mercado livre e desenvolvida a coexistir com um mercado de capitais igualmente desenvolvido é algo pelo qual nós temos uma defesa muito clara e muito forte. Também num tema que cada vez está mais em cima da mesa, do tema do investimento e poupança para as empresas, mas também para as famílias. Dentro dos pilares que aqui temos debatido, passamos desde a dinamização do mercado de capitais, ao tema do ponto de vista de supervisão e de relação não só ao próprio modelo, as componentes de transparência, de contributo para a diminuição da assimetria de informação, o que conduz à proteção de investidores, e um tema que também mencionou, o tema da literacia financeira, que é extraordinariamente importante. Aqui algumas perguntas em alguns temas, mais para ouvir reflexões e as opiniões. Primeiro, do ponto de vista da dinamização do mercado e da capitalização de empresas, como vê, se considera que é possível e como é que a CMVM pode encorajar o desenvolvimento do mercado de capitais? Em que medida considera que a regulação do mercado de capitais é adequada ou inadequada ao desenvolvimento do próprio mercado, a julgar pela dimensão da Euronext, e como é que se acha que é possível dinamizar o mercado de emitentes? Reforçar a pergunta já colocada ao nível das PMEs, se há espaço para utilização e potenciação da utilização do mercado de capitais pelas PMEs. Num outro pilar de tema, em relação ao modelo de supervisão, como é que considera não só o grau de maturidade em relação ao mercado de capitais, mas como compara o quadro regulatório português com o dos outros países, não só a nível da exigência, mas na simplificação. Eu notei que na introdução que fez, creio que disse que deve ser aprofundado. Portanto, se confirma esse, ao qual nós consideramos que sim,
Portanto, e se sim, em que sentido é que essa simplificação poderia ser, se tem algumas considerações sobre o caminho dessa simplificação. Por fim, o último tema relacionado com a inovação e novos modelos de negócios, já se falou aqui muito em relação às criptomoedas, queria focar noutro tema, que é o equilíbrio da inovação com a proteção informação aos investidores, sem dúvida, mas também o equilíbrio entre a regulação e não estrangular novos modelos de negócio. Há novas realidades tecnológicas, o passado não ajuda necessariamente a compreender o futuro neste caso, aliás, é bastante, muitas vezes acaba por restringir bastante e noutros setores, nomeadamente na regulação bancária ou em outras geografias, há diversas entidades que chegam a cooperar com os reguladores em desenhos de novos quadros regulatórios e utilização de sandboxes e outras alternativas. Como é que vê esta compatibilização de inovação-estrangulamento? E com isto eu creio que já são temas também bastante suficientes para esta apreciação das opiniões e obrigada desde já. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. A palavra então à Sra. Doutora Inês Drummond para responder. Dispõe de 15 minutos. Faça favor. Muito obrigada pelas questões colocadas. Há muita inter-relação entre algumas questões, portanto, provavelmente vou tentar responder de uma só vez algumas questões que foram colocadas e se me faltar alguma, depois digam-me, por favor, no final, que tenho todo o prazer em responder. Começando talvez indo por ordem. Relativamente ao meu perfil e àquilo que poderá ser o valor acrescentado que poderei ter se vier a integrar o Conselho de Administração da CMVM, eu penso que, no fundo, já referi alguns pontos na minha intervenção inicial. Eu acho que um ponto muito relevante aqui é a própria diversidade das pessoas que, no fundo, estão nomeadas para o Conselho de Administração e acho que, de facto, essa diversidade é um valor acrescentado do próprio Conselho e para a própria CMVM. Portanto, temos perfis distintos e acho que isso é, de facto, bastante positivo. No meu caso, eu acho que aquilo que poderei, no fundo, trazer é, por um lado, aquela perspectiva macro que eu referia, e que envolve não só o setor financeiro, mas também, por exemplo, alguma expertise na parte do setor não financeiro, nomeadamente no setor empresarial, que é obviamente também útil para a CMVM, tendo em conta o âmbito de responsabilidades da CMVM. A questão internacional, e quando eu falo da experiência internacional não estou só a falar do ano e meio que passei na Comissão Europeia, não, é basicamente desde que entrei para o Ministério das Finanças até agora, tenho de facto tido uma interação a nível internacional com autoridades internacionais que eu acho que é muito útil, pelas duas razões que eu referi. Por um lado, porque de facto tentamos influenciar o mais cedo possível as decisões e por outro, porque também temos beneficiado muito de experiências de outros Estados-membros, dessas próprias autoridades e penso trazer essa experiência para o trabalho interno também é muito útil. E, por fim, eu acho que destacaria um ponto que para mim é extremamente relevante, que é, de facto, esta cooperação institucional. Eu, da forma como eu trabalho, de facto, dou grande valor, porque, de facto, os recursos são sempre escassos e esta cooperação, no fundo, permite evitar sobreposições, trabalho paralelo, e, obviamente, maior comunicação e valor acrescentado. E, portanto, essa cooperação faz-se dentro da instituição, com outras autoridades, por exemplo, dentro do CNSF e também a nível internacional. Portanto, eu penso que também essa característica que tenho e que desenvolvi também poderão ser úteis. Relativamente à questão relativa aos riscos existentes e à forma de reagir a esses riscos, portanto, de facto, a conjuntura, como eu referi anteriormente, a conjuntura é de facto bastante exigente, bastante desafiante. Tivemos, de facto, aumento de inflação bastante significativo, estamos a ter, e bastante mais persistente do que pensávamos, com aumentos da taxa de juros, derivados também da ação de política monetária, e isso traz, no fundo, desafios a vários níveis. Por um lado, desafios a nível da evolução do rendimento real, no fundo, da disponibilidade das famílias e, portanto, o impacto que isso poderá ter. Várias medidas estão já a ser tomadas para mitigar esse impacto, mas going forward, portanto, no futuro temos, obviamente, que continuar a monitorizar de perto o impacto da inflação sobre o rendimento real. A questão do serviço da dívida, ou seja, com o aumento das taxas de juros e o aumento dos custos de financiamento, o impacto que isso tem, no fundo, da capacidade de serviço da dívida, quer dos particulares, quer das próprias empresas, e nas empresas em particular, obviamente, o aumento dos custos de produção, que foram bastante significativos, com algumas empresas a ter maior ou menor capacidade de refletir esse aumento dos custos nos preços finais, mas isso a ter um impacto também sobre a inflação e sobre as famílias.
Portanto, isto no fundo tem que ser visto numa ótica de equilíbrio geral, não é? Tendo em conta todos os agentes, incluindo os mercados financeiros. E aqui nos mercados financeiros eu destacaria, por um lado, o impacto que aquilo que referi anteriormente poderá ter no risco de crédito, no aumento do risco de crédito, na materialização do risco de crédito, obviamente com impacto também nos próprios mercados. E também ao nível da volatilidade, que já é visível e como referi também anteriormente, pode de certa forma acentuar-se. Há episódios que nós vemos, não é? Por exemplo, no Reino Unido, nos fundos de pensões, o impacto que teve no fundo aquelas decisões, quer dizer, há ali focos de vulnerabilidade a que temos de estar muito atentos, não é? Porque não nos podemos esquecer que tudo isto decorre ou vem na sequência de um período bastante longo de taxas de juros muito baixas. E, portanto, durante esse período podem-se ter, no fundo, constituído algumas vulnerabilidades que nós temos de estar muito atentos a ver, no fundo, o que é que esta atual conjuntura pode trazer para essas fontes de vulnerabilidade e que riscos é que nós temos que mitigar. Em termos da resposta, e, no fundo, também juntando aqui um pouco outras questões que foram colocadas, eu penso que de facto, a ação, nomeadamente agora centrando-me, obviamente, na CMVM, obviamente, porque a resposta de política é muito ampla e deve ser coordenada. Aliás, foi uma das coisas boas, das poucas, durante o período pandémico, é que de facto houve uma resposta de política coordenada que foi muito relevante para fazer face aos desafios da altura e, portanto, na atual conjuntura também é muito relevante. E eu penso que devem, agora centrando-me na CMVM, devem ser, no fundo, reforçados alguns pontos que já têm vindo a ser desenvolvidos. Ao nível da regulação, e tentando também responder a outras questões que foram colocadas, eu penso que nós estamos muito dependentes da regulação que é desenvolvida a nível europeu. Não é? Portanto, tem um impacto muito grande também ao nível dos criptoativos, já lá vamos. Portanto, todo o esforço que tem sido feito, e quando eu digo que deve ser reforçado, é porque há provavelmente outras áreas onde isso também, aliás, eu tenho consciência que, por exemplo, no regime de gestão de ativos isso também está a ser feito, que está neste momento em processo de desenvolvimento, no fundo, todo o esforço que possa ser feito de alinhamento à legislação nacional, à legislação europeia, tendo em conta que vivemos num mercado único, em que há liberdade, no fundo, pelo menos a nível da União Europeia, de facto não houve retrocesso, e ainda bem a esse nível, é bem-vindo e deve ser reforçado. Ao nível da supervisão, parece muito relevante, no fundo, nesta conjuntura desafiante, centrarmos, de facto, e por isso referia, centrarmos nos principais riscos, ou seja, no fundo, fazer uma análise, uma avaliação de riscos, centrada na sua complexidade, centrada na sua probabilidade de materialização e também no seu impacto. E tendo em conta a limitação que temos em olhar para tudo, não é? Porque os recursos são limitados, focarmos naquilo em que achamos que de facto é mesmo relevante. E isso tem vindo a ser feito e também ter os recursos para depois, identificados esses riscos, atuar rapidamente e também comunicar ao próprio mercado, aos próprios supervisionados, de uma forma clara, que penso também é um ponto muito, muito relevante. Por outro lado, e talvez para terminar este ponto, a questão da prestação de informação, que eu acho que é muito relevante e também é relevante para a dinamização do próprio mercado. Mais uma vez tem sido feito um esforço a esse nível e quando eu digo de prestação de informação é a prestação de informação aos investidores, potenciais investidores, também às próprias entidades supervisionadas, à prestação, por exemplo, de informação que me parece muito relevante também da experiência que tive no Banco de Portugal, das próprias expectativas do supervisor relativamente às entidades que são supervisionadas. Acho que esse é um ponto muito relevante, no fundo para, acho eu, alcançar um objetivo final que é aumentar a confiança no mercado, que é de facto relevante e desafiante em qualquer conjuntura, especialmente na atual. Relativamente à digitalização e aos cryptocurrencies e cryptoassets, eu acho que nós não podemos dizer que estamos a ignorar totalmente estes fenómenos e eu vou juntar as criptoativos com outro tipo de realidades. Neste momento, tenho consciência que, de facto, a atuação dos supervisores é bastante limitada a este nível, ou seja, no caso da CMVM, a CMVM tem poderes para atuar, segundo sei, apenas em criptoativos que são equiparados a valores imobiliários ou em derivados sobre criptoativos, portanto é uma quantidade ínfima face àquilo que nós vemos. Relativamente ao Banco de Portugal, tem também competências na área de combate à AML, portanto, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, mas há uma iniciativa bastante significativa e importante a nível europeu que está neste momento a dar os passos finais.
Segundo sei, foi durante o início do mês de outubro que foi aprovado o regulamento chamado MiCA, que tem a ver exatamente com os crypto assets e que vai regular parte desta atividade, protegendo também o próprio investidor, o potencial investidor. Está neste momento, foi já aprovado a nível do Conselho, foi aprovado, penso eu, na semana passada a nível do Parlamento Europeu e, portanto, até final do ano estará aprovada e publicada e, portanto, entrará em vigor, sempre com, obviamente, desfazamentos temporais que nós sabemos que existem. E, portanto, até lá, eu penso que é muito relevante, e acho que esse esforço tem sido feito, quer ao nível de cada entidade de supervisão, quer ao nível do próprio CNSF, alertar para os riscos. E, portanto, eu também, nessa perspectiva, penso que nós não estamos a ignorar. Há, de facto, um esforço bastante grande por parte dos supervisores de alertar, nomeadamente os investidores, para os riscos que correm quando investem neste tipo de ativos, nomeadamente de potencial perda parcial ou total do capital investido, de poder não ter toda a informação que deve ser disponibilizada e, portanto, esse esforço está, de facto, a ser feito e deve, obviamente, continuar. E obviamente, há aqui depois alguns aspectos que têm que continuar a ser, digamos, monitorizados muito de perto, porque mesmo este regulamento MiCA não abrange todas as realidades. Por exemplo, uma das que eu referi no início na intervenção inicial sobre Decentralized Finance não está abrangida, segundo sei, por este regulamento. De qualquer forma, acho que também é importante haver aqui um equilíbrio, porque o próprio setor, vamos chamar setor financeiro tradicional, pode também beneficiar desta inovação tecnológica e, portanto, incorporar também parte desta tecnologia. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio entre a regulação e a proibição, digamos assim. Relativamente à questão do ESG, portanto, da transição digital e o papel da CMVM, eu penso que aqui o papel da CMVM deve ser feito essencialmente a dois níveis. Por um lado, no fundo, garantir que as próprias entidades que são supervisionadas pela CMVM interiorizam o risco associado à transição energética, ou seja, interiorizam que o risco quer físico, quer de transição, que muitas vezes está também refletido nos riscos que chamamos mais tradicionais, risco de crédito, risco operacional, e, portanto, mas é necessário garantir que, de facto, isso é feito por parte das instituições e depois garantir também que a informação que é prestada pelas próprias instituições no fundo, reflete uma situação fidedigna, digamos assim, não só das características financeiras, mas também dos aspectos não financeiros, nomeadamente desta componente ambiental que é muito relevante. Há também iniciativas a nível europeu, a serem desenvolvidas, que devem, obviamente, ser transpostas e que vão garantir, acho eu, uma maior até comparabilidade entre a informação que é prestada pelas várias entidades que são supervisionadas pela própria CMVM. Eu acho que percorri as questões. Já agora a questão peço desculpa, da questão do lado sancionatório da CMVM, eu não tenho toda a informação, porque eu não estou na CMVM neste momento e, portanto, tenho, obviamente, a informação que tenho é limitada. Aquilo que me parece é que, pelo facto de ser menos visível, não quer dizer que seja menos eficaz. E pelo que vejo até da informação que está acessível ao público, que é a informação que eu neste momento tenho, não tenho outra, há bastante informação sobre a ação da CMVM nesse nível. Portanto, provavelmente aqui pode não haver tanta visibilidade, mas eu penso que isso não põe em causa a eficácia. É a minha percepção neste momento. Muito obrigado, Sra. Doutora Inês Drummond. Agradecer aos senhores e senhores deputados as questões colocadas, não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, agradecer, obviamente, à senhora professora doutora Inês Drummond os esclarecimentos prestados a instâncias das senhoras e senhores deputados. Desejar-lhe, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, maiores felicidades pessoais e profissionais, poder dar por encerrada esta audição. Não sei se já estaremos em condições, estaremos em condições, e, portanto, encerrando esta audição, seguir-se-á do mestre Juliano Ferreira, também no âmbito da indigestação para o Algarve Vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercados de Valores Mulheres. Senhora doutora, muito obrigado.